Olá, pessoal! Que alegria estar falando um pouquinho para vocês nesse canal maravilhoso. Vamos ver a ecodica de hoje para melhorar o equilíbrio postural, o controle postural dos nossos praticantes? E o que será que isso tem a ver com essas gravuras que eu deixei aqui do lado de vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a postura de gatas, uma postura que vai influenciar diretamente no controle postural dos seus praticantes. Bom, vamos pensar um pouquinho no neurodesenvolvimento. Como que é o desenvolvimento do nosso praticante, da nossa criança? A gente sabe que o desenvolvimento ele é céfalo-caudal. O que significa isso? Primeiro o bebezinho sustenta o pescoço, depois ele eleva os ombros, depois ele consegue uma porção mais inferior do tronco, fica sentado, engatinha, para depois ficar de pé e caminhar. Isso é o desenvolvimento neurotípico, mas nós, normalmente, não estamos lidando com crianças neurotípicas. Nós estamos lidando com algumas crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, que têm alguma lesão encefálica, que pode prejudicar ou alterar esse desenvolvimento motor típico que eu acabei de falar para vocês. E aonde que entra a ecoterapia com todos os seus benefícios, do movimento tridimensional do cavalo, que é semelhante à marcha humana, e com isso promove estímulos que vão pelas vias aferentes até o sistema nervoso central desses praticantes, fazendo uma série de sinapses que antes eles não conseguiriam fazer, por não estar em cima do cavalo. E aí vem alguém dar uma ecodica para vocês, de colocar esse praticante na postura de gatas. O que isso vai influenciar no neurodesenvolvimento? Bom, vamos pensar um pouquinho. No desenvolvimento típico, a criança normalmente engatinha para depois ficar em pé. E se a gente lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho o tempo, a gente sabe também, do que a gente estudou, que a primeira fase de dissociação entre cintura escapular e cintura pélvica que a criança realiza é o engatinhar. E muitas pulam essa etapa, saem de um arrastar de bumbum, saem de um rolar para de repente um andador e consequentemente uma marcha em bloco, porque ela nunca se permitiu engatinhar ou nunca teve condições de engatinhar e fazer a dissociação pela primeira vez. E aí a gente pega o nosso praticante, coloca ele na montaria invertida, sim, porque a garupa é mais larga para o apoio das mãos, utiliza a table como essas figuras que eu estou mostrando aqui para vocês. Não necessariamente precisa da table, mas a gente pode estar utilizando. A gente pode usar um apoio com a nossa mão, onde ora o praticante faz a descarga de peso de membro superior e do joelho, e ora a gente dá uma ajudinha com a mão. Ou ainda aquelas crianças que já estão na via de adquirir marcha, em vias de adquirir marcha, a gente pode deixar ele, inclusive, o mais independente possível na postura de gatas, dando um suporte mais ali na perna, no quadril. Essa postura, pessoal, ela vai trazer para o nosso praticante talvez a primeira oportunidade dele experimentar a dissociação, porque a gente sabe que o cavalo anda dissociando ao passo. Então, quando eu coloco o meu praticante de gatas no cavalo, ele vai fazer talvez pela primeira vez algumas sinapses que antes ele não poderia fazer, porque ele não teve condições dessa experimentação do que é o engatinhar. Então, a postura de gatas, além de exigir uma força muscular bacana em toda a musculatura abdominal, membro superior, paravertebral, um pouco de assoalho pélvico também, membro inferior, além de trabalhar uma série de grupos musculares que são fundamentais para a aquisição da marcha, ela talvez proporcione para o seu praticante a primeira vez que ele vai dissociar. E isso, neurologicamente falando, tem alto impacto, porque talvez ele vai fazer conexões e sinapses que até antes era impossível para ele. Então, a ecodica de hoje, postura de gatas sobre o cavalo. Cavalo ao passo, cavalo antepistando
em linha reta, para facilitar o seu praticante. À medida que ele esteja acostumado com essa postura, podemos fazer na curva, podemos uma transição ousada aí do antepistar para o sobrepistar, mas a ecodica de hoje, postura de gatas. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e que Papai do Céu abençoe vocês.